escolha foi pelo fato de que eu venho de uma família muito pobre, né? E na época a única pretensão de um aluno daquela época era entrar numa universidade pública. E quando eu fiz o vestibular, na época o Mapofei, e eu sabia da minha grande área, que é a área de exatas. E eu listei todas as possibilidades de exatas. O Mapofei permitia você misturar todas as disciplinas, todas as carreiras. E eu coloquei, para ser franco, a minha primeira pretensão era engenharia. E a minha segunda pretensão era química, e daí para frente todas em lista. Eu não tinha nenhuma pretensão em particular. Engenharia, porque sempre o engenheiro foi um sujeito mais bem representado na sociedade, talvez, e químico nem tanto. Então, eu sempre digo que eu acho que eu fui o único segunda opção da química que eu jamais conheci. Ninguém nesse instituto entra em segunda opção. E de fato, foi por puro acaso que eu cheguei na química, se bem que eu tinha uma clara noção de que eu queria ciências exatas, porque isso o adolescente sabe. Eu não acho que o adolescente saiba isso hoje. Suas pretensões futuras nessa época é exigir demais do adolescente. Então eu acho que eu tive grande sorte de acertar na minha área e entrar na química. Para mim hoje tanto faz. Se eu tivesse entrado na engenharia ou na física, talvez eu estivesse exatamente onde estou hoje. Eu transito, né, pela área da química, da engenharia, da biologia, e hoje ser um químico da minha natureza, originalmente um químico, me ajuda bastante, mas não que eu transito em mais de uma das ciências. Então foi uma boa escolha, eu acho. A minha escolha, então, pela química foi, eu acho que a partir do terceiro, quarto ano, eu realmente adotei a formação da química. Eu acho que os primeiros anos também é um pouco mais difícil para o nosso calouro, mas eu adotei a química a partir do terceiro, quarto ano. E, como eu estava dizendo, no Instituto de Química nós tínhamos, hoje é bem diferente, mas na época nós tínhamos um curso muito técnico, pouco voltado à análise do problema, da metodologia científica propriamente dita. Porém, eu tive a grata satisfação de, durante um dos meus cursos, entrar em contato com um grupo de professores da bioquímica, aí que eu conheci o Etelvino Bechara, em que eles apresentaram rapidamente, durante esse curso de bioquímica básica, as linhas de pesquisa que eles faziam e qual que era a abordagem. E acho que foi naquele dia que eu percebi de que existia uma parte do conhecimento humano que ainda estava em desenvolvimento. Aquele primeiro contato seu com a fronteira do conhecimento, quando você é aluno, você tem o teu conhecimento é o conhecimento já adquirido, estabelecido. Mas a fronteira, a ponta lá da frente, é uma coisa que é o que fascina quando você chega ali. E foi nesse dia, talvez, conversando com aquele grupo de docentes, em que eu me dei conta de que existia uma parte do conhecimento ainda não desenvolvida, não adquirida. E isso que acho que me acendeu, foi nesse dia que me acendeu. Dentre esse grupo de docentes, um deles que eu me identifiquei, que foi o Etelvino, acabou sendo meu orientador para, na época, a iniciação científica e depois o mestrado e doutorado. Na verdade, eu fiz doutorado direto. Eu não terminei o meu mestrado, passei direto para o doutorado. E com o Etelvino, eu terminei a minha primeira grande formação de cientista, que foi o doutorado. E a partir daí, como é que foi sua carreira? Como é que foi daí em diante? Bom, no final do meu doutorado, eu, como todo bom candidato ao doutorado, quando chega no final, quando está prestes, você começa a procurar suas opções. E as minhas opções eram ser professor da academia, como eu sou hoje, mas de uma forma direta, ir para
empresa privada, para uma empresa privada, ou ir para um pós-doutorado. Quando eu estava para terminar o meu doutorado, eu recebi uma proposta firme para ir trabalhar numa empresa privada, na época Johnson & Johnson, que estava abrindo um escritório em Campinas e precisava de pessoas com o meu perfil. E eu cheguei a fazer uma entrevista muito bem sucedida, em que eles praticamente me ofereceram um posto na época. Paralelo a isso, eu estava inscrito num concurso para professor na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E era um concurso na área de Química Orgânica e era um concurso onde eu era o único candidato com doutorado. Caso você deve saber, mas os concursos nas universidades federais têm uma contagem de pontuação bastante bem definida e a pontuação por títulos é uma coisa bastante definida. Então, ali eu também tinha garantido uma boa dose de garantia de que eu fosse privilegiado naquele concurso. Eu não cheguei a fazer esse concurso, mas porque eu era o único candidato com doutorado naquele concurso. Mas no meio dessa história toda me foi oferecido uma bolsa de pós-doutorado pela Fundação Volkswagen, que o grupo tinha uma colaboração com a Alemanha e a Fundação Volkswagen tinha destinado uma bolsa de doutorado, de pós-doutorado para um alemão vir para o Brasil e para um brasileiro ir para a Alemanha. E no final isso foi negociado com o grupo para que eu pegasse uma parte então dessa bolsa para ir para a Alemanha, com a perspectiva de pedir uma bolsa de uma outra fundação que é ainda mais respeitada, que é a Fundação Alexander von Humboldt. Então eu estava com esse dilema de 3 propostas, todas muito bem encaminhadas, uma muito mais arriscada do que as outras duas eram emprego garantido, mas eu acabei me decidindo pela mais arriscada, a contragosto de todas as opiniões familiares que queriam me ver bem empregado no Brasil. Eu acabei indo para a Alemanha e antes de chegar na Alemanha eu já tinha minha bolsa da Fundação Humboldt aprovada, eu nunca nem usei a Fundação Volkswagen. Então eu passei 2 anos na Alemanha com um grupo de química orgânica que trabalhava muito na área, essencialmente na área que eu trabalhava naquela época, que era da área de compostos quimiluminescentes e, portanto, modelos para bioluminescência. Então eu fiquei 2 anos na cidade de Würzburg com um grupo de excelência e foi um pós-doc muito bem sucedido. E a partir daí, como é que foi sua carreira? Como é que foi daí em diante? Bom, no final do meu doutorado, eu, como todo bom candidato ao doutorado, quando chega no final, quando está prestes, você começa a procurar suas opções. E as minhas opções eram ser professor da academia, como eu sou hoje, mas de uma forma direta, ir para uma empresa privada, ou ir para um pós-doutorado. Quando eu estava para terminar o meu doutorado, eu recebi uma proposta firme para ir trabalhar numa empresa privada, na época Johnson & Johnson, que estava abrindo um escritório em Campinas e precisava de pessoas com o meu perfil. E eu cheguei a fazer uma entrevista muito bem sucedida, em que eles praticamente me ofereceram um posto na época. Paralelo a isso, eu estava inscrito num concurso para professor na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E era um concurso na área de Química Orgânica e era um concurso onde eu era o único candidato com doutorado. Caso você deve saber, mas os concursos nas universidades federais têm uma contagem de pontuação bastante bem definida e a pontuação por títulos é uma coisa bastante definida. Então, ali eu também tinha garantido uma boa dose de garantia de que eu fosse privilegiado naquele concurso. Eu não cheguei a fazer esse concurso, mas porque eu era o único candidato com doutorado naquele concurso.
Mas no meio dessa história toda me foi oferecido uma bolsa de pós-doutorado pela Fundação Volkswagen, que o grupo tinha uma colaboração com a Alemanha e a Fundação Volkswagen tinha destinado, né, uma bolsa de doutorado, de pós-doutorado para um alemão vir para o Brasil e para um brasileiro ir para a Alemanha. E no final isso foi negociado com o grupo para que eu pegasse uma parte então dessa bolsa para ir para a Alemanha, com a perspectiva de pedir uma bolsa de uma outra fundação que é ainda mais respeitada, que é a Fundação Alexander von Humboldt. Então eu estava com esse dilema de 3 propostas, todas muito bem encaminhadas, uma muito mais arriscada do que as outras 2 eram um emprego garantido, mas eu acabei me decidindo pela mais arriscada, a contragosto de todas as opiniões familiares que queriam me ver bem empregado no Brasil. Eu acabei indo para a Alemanha e antes de chegar na Alemanha eu já tinha minha bolsa da Fundação Humboldt aprovada, eu nunca nem usei a Fundação Volkswagen. Então eu passei 2 anos na Alemanha com um grupo de química orgânica que trabalhava muito na área, essencialmente na área que eu trabalhava naquela época, que era da área de compostos quimiluminescentes e, portanto, modelos para bioluminescência. Então eu fiquei 2 anos na cidade de Würzburg com um grupo de excelência e foi um pós-doc muito bem sucedido. O meu tema de doutorado foi na compreensão de mecanismos de quimiexcitação, que vem a ser alguns mecanismos de transformação de energia química em energia luminosa. O grupo tinha e continuou tendo durante muito tempo o interesse em reações que transformam energia química em estados que nós chamamos de estados eletronicamente excitados, que eventualmente pode vir a produzir onda eletromagnética, luz, e que isso tinha a ver um pouco com bioluminescência, mas também tinha um pouco com uma linha nascente na época, e muito forte no Instituto na época, que eram estados eletronicamente excitados em processos bioquímicos. E o Etelvino tinha uma linha de pesquisa relacionada a isso, e eu, como químico, fiz o papel de uma parte da pergunta dele ali, que tinha a ver com o próprio composto químico intermediário daquela reação. Então, eu, químico, me propus a trabalhar com ele na produção de um desses derivados que, sob aquecimento, gerava luz e, portanto, era um modelo químico dos processos bioquímicos sob investigação no grupo naquela época. Começou no mestrado e não terminou, já seguiu com... Como existe ainda hoje, existe a modalidade em que você entra no programa de mestrado. Hoje existe doutorado direto, na época não existia doutorado direto, você obrigatoriamente tinha que fazer o mestrado como ponto de entrada. Mas em algum momento no meio do caminho você decidia que aquele projeto era um projeto bom para doutorado e você submetia a uma banca a transformação do seu mestrado em um doutorado e você passava para o programa de doutorado. Esse é um processo que ainda existe hoje, mas hoje existe uma outra alternativa, já há alguns anos, em que você pode entrar no programa de doutorado sem ter passado pelo mestrado, é o chamado doutorado direto. Na época não tinha, mas eu fiz o doutorado direto, a passagem do mestrado para o doutorado. Essa é uma pergunta interessante, porque eu nunca pensei nisso. Mas uma coisa que definitivamente ficou na minha formação como ferramenta é a produção de novos materiais, é a síntese orgânica. Síntese estava no meu projeto desde o primeiro dia, quando eu fui trabalhar com o Etelvino. E daí para frente, em todos os passos da minha carreira, eu não sou um sintético, não sou um químico orgânico tal como se estabelece na química como um químico orgânico sintético. Desenvolvimento de metodologia de síntese, mas eu desenvolvi uma habilidade de produzir materiais a partir de metodologias conhecidas.
Isso é uma característica que diferencia o físico do químico, por exemplo, porque você tem acesso a materiais novos, a materiais não conhecidos, ou eventualmente conhecidos, mas não disponíveis no teu laboratório naquele momento, mas que você consegue produzir. Então, das ferramentas que eu mais lancei mão para continuar trabalhando e me diferenciando do restante é a possibilidade de produção de novos materiais, a síntese orgânica. E até hoje eu trabalho com síntese de novos polímeros, de novas estruturas, de material ainda em desenvolvimento. Né? Essa é uma pergunta que eu nunca pensei nisso, na verdade. No início da minha educação, eu não consigo resgatar absolutamente ninguém. No meu ensino médio, ensino fundamental, todo mundo tem uma referência dessa época. Eu não tenho nenhuma, eu não me lembro de nada. Eu fiz um curso do ensino médio, ensino fundamental, num colégio de estado, e já naquela época em franca decadência, o que virou hoje um ensino realmente deficitário, mas eu não me lembro de ninguém em particular do meu ensino médio fundamental. Quando eu entrei na universidade, aqui sim, você começa a identificar pessoas de grande influência, e eu não tenho como não listar 3 pessoas. Primeiro, o Etelvino. O Etelvino foi meu orientador, ele ainda é uma grande referência para mim, tanto como pessoa, mas também como cientista, como um cara que tem foco, que tem resiliência com relação ao que ele acredita, ao que ele busca, independente do quão distante está o seu objetivo, e aquilo foi muito fundamental. A segunda pessoa é o professor Giuseppe Cilento. Giuseppe Cilento era o sênior do nosso laboratório. O Etelvino trabalhava num grande grupo, onde tinham vários associados, e o professor Cilento era o grande sênior. Foi numa transição da cátedra, né? E o Cilento ainda era o resquício da cátedra. Não que isso tenha nada de demérito à sua pessoa, muito pelo contrário. Ele era um líder nato e, de fato, era um líder inspirador, tanto para o Etelvino quanto para mim. De novo também, a sua dedicação ao caráter ético e muito franco nas suas posições. O Cilento realmente era uma figura que marcou a vida de todos nós na época e se tornou um dos meus modelos. E a terceira pessoa é esta supervisora de Boston, a Therese Wilson. Ela foi, né? Ela é uma belga que se instalou num país distinto. Ela mudou para os Estados Unidos, mas que também ela tinha uma postura humana muito distinta, muito forte, e ela se transforma numa pessoa, na minha vida, uma pessoa que, assim, a última coisa que eu penso nela é como supervisora científica, como mãe, amiga, como principalmente amiga, e ela teve um impacto muito grande. Além de, obviamente, na ciência, a figura é o reflexo feminino do que era o Cilento, no sentido do grande líder sênior. Isso é uma pergunta tão simples quanto complexa, certo? É claro que a ciência é o conjunto, né, de técnicas e abordagens para o avanço do conhecimento humano. Então, considerando que você tem isso, né, como ferramenta para o avanço da nossa fronteira do conhecimento, ela tem que ser desenvolvida. Ela deve ser, ela foi sempre e tem que ser. E é o que nos diferencia
digamos, do resto, né, do mundo animal. Então, o homem, ele busca a fronteira e empurra a fronteira do que ele conhece, através de uma metodologia científica. Então, ciência para mim é isso. Ciência é o conjunto de metodologias para empurrar essa fronteira do conhecimento. A importância da ciência, ela tem esse aspecto da criação do conhecimento por si, e hoje, eu me dedico em parte a isso, ela também tem o poder de transformar a vida das pessoas no sentido de criar soluções para as nossas... Não que o conhecimento básico tenha essa função primária. O conhecimento básico deve ser perseguido como um instinto próprio do ser humano, em que ele precisa ter, no mínimo, o controle de todo o seu ambiente, ou esse mundo em que vivemos. Então, por isso, a ciência básica é absolutamente fundamental. Como um subproduto disso, é claro que a ciência traz a possibilidade de transformar o nosso ambiente, a nossa vida, e esses subprodutos da ciência básica têm sido fundamental no desenvolvimento do bem-estar do ser humano. Então, o que a gente chama de ciência aplicada, ela, obviamente, hoje em dia, ela tem um papel cada vez maior, a ponto dela ser mal entendida a sua importância versus a importância da ciência básica. Eu não tenho a menor... eu não vejo nenhuma contradição entre essas duas partes do mesmo bolo de conhecimento. Uma é o primário, que deve ser buscado como objetivo primário, a ciência empurrar a fronteira do conhecimento. O subproduto disso é muito bem-vindo, né? Em alguns casos, você pode, a bem da verdade, se dedicar à ciência aplicada, quando você, de fato, precisa de algumas soluções. E é claro, onde eu trabalho hoje, a ciência das aplicações biomédicas é fundamental hoje em dia. Então, esse é o tipo da coisa que você empurra, você busca o conhecimento, empurrar o conhecimento básico, inclusive para produzir algum tipo de solução que você já está prevendo que você precisa. Então, o desenvolvimento de fármacos é um caso clássico. Então, o desenvolvimento de fármacos até é uma ciência que ela é contraditória ao todo o processo do processo científico. Ela lança a mão de várias outras ferramentas que não é próprio do método científico, mas ela lança a mão disso, que seria o método científico bruto, né, força bruta, porque ela precisa de soluções mais imediatas. A própria, sei lá, se você pensar as metodologias que se buscam hoje em dia para desenvolvimento de novos fármacos, é muito na tentativa e erro. 90% disso é tentativa e erro. E isso é contraditório ao próprio método científico. Mas, no entanto, por conta da nossa urgência, você facilita e meio que abre mão da pureza do método científico e se utiliza de outras ferramentas. Mas isso porque tem essas necessidades. Então, o ser humano acaba criando também vários problemas que precisam de soluções mais imediatas, que talvez você tem que se desviar um pouco do método científico puro e trabalhar de uma força bruta aí para atacar esses problemas. Isso faz parte de um conjunto de ferramentas que é dito grande grupo das ciências aplicadas. Eu acho que a inovação hoje precisa ser depurada também em relação a essa utilização do método científico. Os jovens que chegam até mim normalmente já têm
algum tipo de objetivo, né? Que às vezes é financeiro, em algumas vezes, raras vezes, eles vêm com uma visão mais clara do que eles querem. O jovem que quer ser cientista, ele precisa aprender o método científico. Não é uma coisa trivial e não é nem de longe, né, uma coisa devidamente ensinada no nosso sistema educacional. Existem universidades que são universidades de ciência nesse país, que são ditas universidades de ciência. Existem um grande conglomerado de escolas e universidades que pretendem ser, mas de fato têm dificuldades para impor uma metodologia, um método científico propriamente dito. Então, é muito dependente fazer ciência ou aprender a fazer ciência nesse país, é muito dependente do local onde você está. Essa é a primeira conclusão que eu chego. Não somos um país onde muita gente quer fazer ciência, mas nem todos sabem ensinar de fato a ciência. Porque ciência precisa de fato de um arsenal de metodologias que pode ser custosa. E por conta desse custo, o Brasil peca porque ele não tem toda essa quantidade de investimento pronto para ser traduzido. Então, vou te dar um exemplo claro. Você vê, por exemplo, a nossa agência de fomento nacional, federal, principal, que é o CNPq, que tenta, de forma bastante justa, produzir algum impacto na ciência de uma forma não regional, de uma forma mais geral no país, abrindo projetos para que todos possam aplicar. A quantidade de dinheiro que chega no CNPq é ínfima. Então, o tipo de apoio que um projeto do CNPq consegue dar é um apoio que não vai chegar a fazer um grande efeito. Então, essa pulverização necessária que o CNPq faz, ele acaba gerando uma expectativa boa de fazer ciência. Então, o que os clientes, digamos assim, os grupos que estão sendo financiados pelo CNPq, eles acabam criando, sim, a vontade de fazer ciência, mas o fazer ciência mesmo, ele fica restrito a um número bem menor de universidades nesse país. Infelizmente, eu não estou defendendo que seja assim, mas infelizmente a quantidade de centros que claramente podem fazer ciência de qualidade e ensinar a fazer ciência, portanto, não são muitos. Então, a primeira dica que eu daria para o jovem é: tome cuidado com o lugar que você escolhe fazer a sua educação em ciência, né? E, sem puxar a sardinha para a minha universidade, que ela está fora de dúvidas aí de que é um bom lugar para fazer ciência. Mas não estou falando para quem chega para fazer ciência aqui já sabe que encontrou um bom local. Mas para o resto do país, isso não é tão claro.